Seja bem-vinda ao segundo dia do devocional Filha Amada do Pai. Estamos lendo aqui o livro de João e aprendendo com Jesus sobre amar. Com ele vamos ver o que ele diz, como ele se comportou, o que ele esperava das pessoas e tudo isso. Tenho certeza que esse momento é o momento de aprendermos juntas, lermos a palavra, orarmos e refletirmos. Sem dúvida nenhuma, essa palavra vai entrar no nosso coração como uma semente e dará frutos sem medida em nome de Jesus. Eu quero aproveitar para compartilhar com você que eu tenho trabalhado, tanto eu como minha irmã Luanda, num projeto aqui online e que é para desenvolver você, né? Para que você seja uma mulher cristã de alto valor. E por isso esse devocional. Mulher cristã só é aquela que acredita e confia no Senhor, entregou o seu coração para Ele. Só que muitas mulheres já fizeram isso. No entanto, ainda não acessaram o alto valor. E o alto valor tem a ver com uma jornada que nós temos que trilhar de virtude, de desenvolvimento pessoal, para sermos uma mulher sábia, para sermos abençoadas, para fazermos aquilo que agrada o coração. Ter um relacionamento profundo com o Senhor, aprender dele, submissas à sua vontade. E então, eu creio que quando nos fortalecemos na palavra, quando nós somos, através dele, impulsionadas com coragem a viver uma vida de humildade, de verdade e com muito amor, a nossa vida, ela transborda, prospera e nós podemos inspirar e também abençoar todos ao nosso redor. Então, eu te convido para entrar nos links aqui no meu perfil, porque lá tem uma variedade de cursos online para você fazer parte e escalar assim esse seu desenvolvimento pessoal de acordo com a palavra, porque está tudo baseado na palavra. Enquanto isso, nós estamos aqui para juntas, de forma leve, espontânea e livre, acessarmos a palavra de Deus e vivermos o melhor dessa terra, porque é sim através da palavra que nós podemos avançar, ser abençoadas e então viver o sobrenatural, que é quando impossíveis acontecem na nossa vida e nós entendemos que andamos de mãos dadas com o Senhor. Para isso, eu quero começar com uma oração, orando aqui com você e também vamos ler a palavra. Então já prepara aí a sua Bíblia no capítulo, deixa eu ver aqui, 43, que nós vamos ler até o versículo, deixa eu ver aqui, 50, tá? E vamos meditar nesse breve trecho da palavra do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento especial que estamos aqui reunidas em Teu nome. Nós somos mulheres que compreendemos o valor que nós temos, porque o Senhor, através da Tua palavra, da oração e da comunhão que nós temos umas com as outras, entendemos como Tu nos enxergas. Tu nos criaste, Tu nos formaste, Tu nos deste o Teu melhor. O Senhor se apresenta para cada uma de nós todos os dias. Podemos ver, Senhor, a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder, quando olhamos para a natureza, quando olhamos para os nossos filhos, para a nossa família, quando nós nos olhamos no espelho. Quão maravilhoso Tu és, Senhor. Tu és bom, Tu és o amor que flui, Tu és a verdade, Tu és tudo que nós precisamos. Tu és a paz, Tu és a alegria, Tu és, Senhor, a fé e a esperança que nós nos apegamos. Nos ensina, Senhor, a ser como Tu és. Jesus, através das Tuas palavras, vem ministrar no coração dessa mulher, no meu coração também,
vem nos ensinar a ser como Tu és, para que realmente seja impresso em nós o Teu caráter, para que todos vejam, Pai, que nós não somos perfeitas, mas que somos aperfeiçoadas todos os dias na Tua presença. És Tu que nos conduz através do Espírito Santo, nos dando capacidade de vencer tudo aquilo que vem contra nós. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu aproveitar então, repassar aqui. Vamos ler hoje João 43 a 50, porque aí fecha uma mensagem boa para a gente conversar, refletir aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Então a primeira palavra, a primeira frase de Jesus aqui é ele dizendo para Filipe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, que nós estudamos ontem. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havia achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, nesse último versículo que nós vamos ler: porque tu disse, viste debaixo da figueira, crês? Porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Vamos ler aqui até o 51. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nós vemos ainda nesse início do livro de João, Jesus ainda escolhendo os seus discípulos. Quem são os discípulos? Foram 12 homens que Jesus chamou para andar com ele. Olha que importante, né? Ele escolheu 12 para andar com ele. Eu acho importante destacar aqui que na nossa vida também, na nossa caminhada cristã, Jesus está dando aqui um exemplo claro de como nós devemos viver. Devemos viver cercados de pessoas que compreendem quem nós somos. E que detalhe, eles desejam andar com a gente. Ninguém é obrigado a andar com você. Você também não é obrigado a andar com ninguém. Nós devemos andar com pessoas que andam num propósito. Entendeu? Nós devemos, primeira lição de hoje, nós devemos escolher as pessoas que nós devemos andar. E andar em um só propósito. Então Jesus fez isso quando ele escolheu 12 discípulos. Escolheu André, escolheu Filipe, escolheu Pedro, escolheu aqui Natanael. E o que eu acho interessante sobre essa história toda aqui é que Natanael, quando soube que Jesus era um nazareno, que aquele homem era um nazareno, ele chegou até a duvidar. Ele diz assim: mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe diz para ele: vem e vê. Quando eu vejo Filipe falando vem e vê, é interessante porque aqui Natanael vai atrás dele e vai ver
vai ter convicção de que realmente o amigo dele estava falando a verdade. E por que ele foi? Porque ele confiava em Filipe. Então, dos pontos fortes sobre uma amizade, a gente precisa destacar, é a confiança. As pessoas, se elas não confiarem em você, elas não vão acreditar em você. Então é muito importante nós termos isso, essa característica, essa qualidade de sermos pessoas, mulheres confiáveis. Porque se você encontra alguém e essa pessoa não demonstra confiabilidade, como é que você vai ter certeza ou acreditar em alguma palavra que essa pessoa diz? É muito difícil nós termos relacionamentos com pessoas que não confiamos. Então aqui a gente entende isso aqui. E aí, olha o que Jesus falou, né? Então bora prestar atenção no que Jesus disse. Primeiramente, a primeira palavra, a primeira frase aqui destacada que Jesus falou foi: segue-me. Para mim, esse é um convite, porque na Bíblia o Senhor chamou 12 discípulos, mas hoje Ele tem chamado a todos nós, Eu sou, você deve ser, nossos filhos devem ser, nosso marido, a nossa casa deve andar nesse sentido, seguindo Jesus. Então é um convite que Ele faz para mim, para você, para todos nós, que sejamos discípulas dele. Então, o que é um discípulo? É uma pessoa que anda junto, é uma pessoa que segue, que quer fazer, contribuir para que aquilo que ele deseja aconteça. São pessoas fiéis, obedientes, pessoas que estão disponíveis para ajudar, pessoas que estão também dispostas a aprender e a ser moldadas segundo aquele que o lidera. No caso aqui, Jesus. Então, Filipe vai e segue e convida Natanael. Outra frase que Jesus fala, ele fala, deixa eu encontrar aqui, Jesus viu Natanael, está aqui no versículo, deixa eu ver, eu anotei tudo aqui. Então, a primeira frase que Jesus falou foi: vem comigo, ou então segue-me, que diz a mesma coisa. A minha pergunta é: você tem seguido Jesus? Você tem seguido os seus passos? A gente já sabe que ele diz: tome a sua cruz e me segue. Negue-se a si mesmo para poder seguir a Jesus. Todos esses homens, eles negaram a si, eles deixaram de fazer, de viver a vida no caminho deles e passaram a andar no caminho de Jesus. E lá no versículo 47, Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita, e quem não há dolo. Nessa outra versão diz: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Eu acho interessante que Jesus, ele já conhecia. Olha o que ele fala. Jesus, ele fala: Natanael é um israelita e que é sincero. Ele já conhecia quem era Natanael. Reforça aqui que o Senhor nos conhece. A palavra de Deus diz que antes de nós nascermos, quando nós éramos substância, sem forma, ainda em forma, ele já nos conhecia. Ele já sabia o nosso nome, já sabia o nosso temperamento, já sabia como nós seríamos fisicamente. O Senhor já sabia o caminho que a gente ia viver. Ele já conhece, ele sabe onde você nasceu, ele sabe quem é teu pai, quem é a tua mãe, como ele falou, segundo Pedro, né? Ele diz que Pedro é filho de João. Ele sabe quem você é, ele sabe quem você é, mais do que você mesma. Então não adianta você esconder, não adianta querer mascarar, ele sabe.
E aqui ele diz que Natanael era um homem que não se encontrava dolo. Era um homem realmente sincero. E aqui ele destaca uma virtude. E essa virtude, Natanael, tivesse vários defeitos, várias falhas, mas Jesus destacou que ele era sincero. E então ele traz, acho que o principal, né, que ele viu em Natanael. Ele é um homem sincero. E eu quero comigo uma pessoa assim. Porque olha o que ele disse lá no início. Mas pode vir lá de Nazaré alguma coisa boa? Ali o Senhor ouviu a sinceridade dele, né? Então assim, mas será que esse Jesus realmente presta? Será que é realmente ele, lá de Nazaré? Uma cidade tão desprezível. E Jesus queria um homem assim. Muitas vezes nós não queremos ouvir verdades, mas a verdade, ela é mais preciosa do que uma bajulação, do que todo mundo te concordando contigo. Não se cerque de pessoas que só concordem contigo. Não se cerque de pessoas que só ficam falando elogios para você. Se cerque de pessoas que sejam sinceras. Aprenda isso com Jesus. Ele queria isso. Ele queria um discípulo sincero. E ele encontrou em Natanael. A próxima frase que Jesus fala é: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Natanael se surpreende, né? Assim como a gente vê Jesus falando: se você crê em mim só porque eu disse que tinha te visto, que tinha visto você sentado na figueira, então quanto mais você vai ver, coisas maiores você vai ver. O que eu acho bacana é que o Senhor, Ele é um Deus que faz milagres, maravilhas, coisas extraordinárias e sobrenaturais. Mas eu acredito que também é um Deus que ama a nossa simplicidade, se admira com a nossa espontaneidade e humanidade. Então, ver que nós nos alegramos com pequenas coisas leva a gente a acessar o coração dele. Por quê? Porque se com isso, como ele diz, se só com isso tu já crê em mim, imagina com as coisas maiores que eu vou fazer. Eu acho importante destacar isso. A gente aprender a dar valor às pequenas coisas, os pequenos milagres. Sabe, para mim é um milagre eu estar aqui gravando essa live. É um milagre eu poder destravar a vergonha, a timidez e até mesmo o julgamento que podem fazer sobre eu estar estudando essa palavra, sobre eu estar falando alguma coisa a respeito da Bíblia. Porque eu sei que existem muitas pessoas que não falam, se calam, não usam suas redes sociais para edificar, para transformar vidas, não compartilham um versículo bíblico, um pensamento, um ensino, um testemunho, nada. Porque às vezes não tem coragem ou não dão importância. Mas o que eu queria te convidar é: não menospreze os pequenos acessos, os pequenos começos, porque quando nós nos dispomos a fazer por conta desse pequeno gesto, o Senhor, como diz aqui Jesus, Ele nos mostrará coisas ainda maiores. Está escrito lá no versículo 50. Coisas maiores do que essas virás. São promessas. Então aqui, o nosso relacionamento com Jesus, o amor do Senhor, o amor ele não existe só de um lado. O amor é o relacionamento de amor, de companheirismo, de amizade. Todo relacionamento requer trabalho, esforço, dedicação e dos dois lados.
esse lado entrega e esse lado recebe, esse lado entrega e esse lado recebe, para que haja uma fusão, para que esse relacionamento fique mais forte, haja mais união. Então, aqui, o primeiro ato foi, primeiro Natanael questionou, mas depois ele teve certeza, quando ele viu Jesus. E fica claro que Felipe e Natanael já esperavam, tanto é que Felipe diz assim, lembra que havíamos, aqui ele diz assim, Felipe chamou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Então, eles já estavam na expectativa. Lembra que a gente leu que Moisés, e nas leis e os profetas, ele disse que viria um. Então, ele já estava na expectativa. E aí, então, ele acessou, e ele seguiu, e ele abriu mão, e ele quis fazer a vontade do Senhor. Muito importante a gente aprender que, para a gente ter um relacionamento com o Senhor, nós precisamos buscar até encontrar. Então, Luana, não sei ouvir a voz de Deus, busque até ouvir. Luana, não entendo a Bíblia, estude até entender. Luana, eu não sei orar, então se esforce. Se você não sabe orar com palavras, chore aos pés do Senhor. Coloque um louvor para você ouvir. Faça uma leitura da palavra e dedique em oração ao Senhor. Escreva uma carta para Ele. Eu tenho convicção de que você saberá. Fale o que você sente. Você vai acessar o coração de Deus. O problema é que às vezes a gente quer fazer como o outro, o ciclano, o beltrano faz. E não é assim. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo e sincero contigo. Porque Ele te conhece. Ele te chama pelo nome. Ele sabe quem você é, de onde você é, como é o teu coração. E é lá que Ele quer acessar. Então seja você, quando você se apresentar diante do Senhor, seja você. Não use máscaras, não finja, não se envergonhe, não se esconda, mas se abra. Então, como Natanael, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ah, tá, você está falando daquele que a lei de Moisés prometeu e os profetas? Então deixa eu ir lá ver. E foi e viu. Ouviu ele falar e entendeu. Se surpreendeu com algo pequeno, que foi dele saber quem ele era. E então, por conta disso, se abriu a esse relacionamento e o Senhor disse para ele, você vai ver coisas maiores. Então eu receba isso também. Você vai ver coisas maiores. Por quê? Porque você deseja se relacionar com o Pai. Porque você deseja ser sincera, ter esse relacionamento sincero com Ele. E porque você é uma mulher que anseia para que Ele venha, anseia que Ele se revele também a você. Busque isso todo dia. Espero que nesse momento eu possa ter te ajudado, mesmo que um pouquinho. De forma muito humilde eu falo isso. Mas vamos juntos então, seguir e crescer com essa verdade, a verdade que liberta. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus também diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém adquire alto valor se não for através dele. Então eu te convido para a gente entrar nessa jornada e crescermos juntas em nome de Jesus. Quero aproveitar e finalizar aqui e te convidar para acessar os meus links lá na minha bio, aqui. Lá tem o link para você acessar a comunidade Mulher Cristã de Alto Valor, para você também desenvolver um discipulado muito bacana comigo, através do método RT, Real Transformação. Você também pode fazer ali um desenvolvimento pessoal, uma inteligência emocional, todo baseado na Bíblia, com o Destravando o Seu Melhor Método DSM. Também temos lá Provérbios todo santo dia, para você que quer ser uma mulher mais sábia, cheia de virtudes. E temos
também o último que nós lançamos, que é o método AMA, que lá você vai aprender a entender por que você muitas vezes se distancia de Deus, rejeita Deus, ou não se preocupe em ter esse relacionamento com o Senhor. Como é para ter esse relacionamento com o Senhor e como aprender a amá-lo. Também vai entender como você deve se amar e, por fim, aí sim, amar aos outros. Começar um relacionamento de namoro, de noivado e casar. Para você ser essa mulher irresistível, essa mulher virtuosa, essa mulher forte, corajosa, essa mulher que sabe o que quer, que tem uma missão, um chamado e vive numa direção, porque sabe o seu destino. Então, entra lá, aqui, nesses links que tem um acesso para você. Eu tenho certeza que você vai encontrar ali aquilo que você está procurando, viu? Então, Deus abençoe você. Até segunda, nós vamos ter o terceiro dia do devocional Filha Amada do Pai. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.